Essa semana a gente vai voltar a falar sobre um dos assuntos mais pedidos aqui no MedCanal entre as especialidades médicas, que é a gastroenterologia. E o assunto da vez é um dos mais bombantes da gastro. Eu estou falando das úlceras pépticas. Então, para falar sobre úlcera péptica, seja a úlcera duodenal ou a úlcera gástrica, a gente precisa antes dar uma relembrada em alguns conceitos da anatomia e da fisiologia do estômago e do duodeno. Sempre lembrando que a gente já tem aqui no canal um vídeo bem completo, uma série de vídeos, na verdade, sobre a fisiologia gastrointestinal. E aí, se você quer uma visão mais aprofundada da fisiologia do trato gastrointestinal, vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo. Mas, para quebrar o seu galho, a gente vai dar uma relembrada em alguns pontos que vão ser importantes nessa aula agora. Então, a primeira coisa que é importante a gente lembrar, é a divisão anatômica do estômago. Então, o estômago tem o fundo, que é essa parte aqui mais proximal, da sua anatomia, vai ter o corpo, seguido pelo antro. E aí a gente tem os esfíncteres do estômago, que seriam o piloro, que vai ser aí a saída do estômago para o duodeno, e aqui em cima a cárdia, que é a transição entre o estômago e o esôfago. O estômago tem essa forma característica, sendo que a gente diz que ele tem uma grande curvatura, aqui nessa borda, e aqui a pequena curvatura. A úlcera gástrica, e não só ela, mas também o câncer gástrico, vão ser mais comuns próximos à pequena curvatura do estômago. Já o duodeno, que é essa parte do trato gastrointestinal que se segue ao estômago, como eu falei, a gente tem o piloro, que seria aí o esfíncter, que separa o estômago do duodeno. O duodeno, ele é uma pequena porção do TGI, ele tem cerca de 25 centímetros de extensão, sendo que ele é dividido em 4 porções, A primeira porção do duodeno tem cerca de 5 centímetros de comprimento, sendo que os 2 primeiros centímetros aqui, são uma porção mais dilatada, que é o chamado bulbo duodenal. E essa porção do duodeno ela é importante porque é justamente onde acontece a úlcera duodenal. Falando um pouco sobre a fisiologia do estômago, da secreção gástrica, a gente lembra que o estômago ele é todo formado por essas chamadas fossetas gástricas, onde a gente vai ter células especializadas formando glândulas, e as células que formam essas glândulas vão variar de acordo com a região do estômago. Fato é que essas células mais superficiais aqui, que estão recobrindo toda a superfície do estômago, elas vão ser as células responsáveis pela produção do muco que recobre a mucosa estomacal e do bicarbonato, que mantém aí a mucosa com um pH adequado. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. No fundo e no corpo estomacal, a gente vai ter as células parietais, que são as células que produzem o ácido, o ácido clorídrico responsável pela acidez estomacal e o fator intrínseco. Nessas regiões a gente também tem as chamadas células principais, que são as células que produzem o pepsinogênio, e ainda as células do tipo enterocromafin-like, que são células que vão produzir histamina. Já no antro gástrico, a gente vai ter o acúmulo de outros tipos de células, as chamadas células G, que produzem a gastrina, que é um potente estimulador da secreção ácida estomacal, e as células D, que produzem a somatostatina. A somatostatina, ela inibe as células G e as células parietais. Portanto, ela faz a regulação da secreção ácida estomacal. Para a gente entender como isso funciona,
a gente vai ter alguns estímulos que vão aí provocar, né, o funcionamento dessas células. Então, quando a gente faz uma refeição, esse alimento ele vai provocar alguns estímulos. O simples olhar, o olfato e o paladar, ou seja, antes mesmo do alimento chegar à boca, né, o simples fato de se sentir o cheiro do alimento, de se olhar para o alimento, isso já gera um estímulo que vai, através do nervo vago, fazer a liberação de acetilcolina. A acetilcolina ela tem uma tripla função. Ela vai, primeiro, estimular diretamente a célula parietal a produzir a secreção ácida. Ela vai estimular também a célula enterocromafin-like a produzir histamina, e a histamina produzida pela célula enterocromafin também estimula a secreção ácida pela célula parietal e inibir as células D, que é justamente aquela célula, né, que iria diminuir a secreção ácida. Então, o simples fato de se ver uma refeição, de se começar uma refeição, de sentir o gosto da refeição, já estimula o nervo vago, que começa então a estimular a célula parietal a produzir o ácido, né, de forma a preparar o estômago para receber o alimento. Mas não é só isso. Quando o alimento chega no lúmen gástrico, e aí a própria presença do alimento ali no lúmen, mas também a distensão do estômago pela presença do alimento e o aumento do pH estomacal vão provocar um estímulo às células G, produtoras de gastrina. E a gastrina vai então agir sobre a célula parietal, provocando, adivinhe, a secreção ácida desta célula. Além disso, a gastrina também age estimulando a célula enterocromafin-like a produzir histamina, que por sua vez estimula a secreção ácida. Então note que todo esse aparato, né, hormonal ele serve para preparar o estômago para receber o alimento, através da secreção ácida, né, ali no lúmen estomacal. Bom, a gente sabe que por causa da secreção ácida, né, o estômago tem um pH baixíssimo, um pH que circula aí em torno de 1 a 2, que é uma solução que seria destrutiva do tecido gástrico se a gente não tivesse um mecanismo de proteção, né, que é a chamada barreira mucosa gástrica. Essa barreira mucosa, ela impede, né, que os íons hidrogênio e a pepsina destruam a mucosa gástrica. E aí como é que isso acontece? Lembra que eu falei que as células epiteliais, né, do estômago produzem o bicarbonato e o muco. O muco é essa camada aqui representada em amarelo, é um muco espesso que forra o estômago. E aí essas células também vão produzir bicarbonato, que vai diminuir o pH, né, na vizinhança do epitélio. E aí esse muco acaba aprisionando esse bicarbonato aqui nessa região, de forma que a gente tem essa camada aqui protetora que impede, né, que o pH altamente ácido do lúmen estomacal ataque as células que formam a mucosa gástrica. E não é só isso. Outro fator que protege, né, a mucosa estomacal é uma grande taxa de regeneração celular do epitélio gástrico. Ou seja, essas células do epitélio têm uma taxa de renovação que é bastante alta. Então, qualquer agressão que essas células sofram, rapidamente vai haver uma substituição dessas células, vai haver uma renovação desse tecido. E isso só é possível porque o epitélio gástrico, né, a mucosa gástrica, ela é ricamente vascularizada. Ela tem uma microcirculação muito rica. E um dos fatores que fazem, né, com que essa circulação aqui da mucosa gástrica seja tão ampla, né, tão rica, é a secreção de prostaglandinas, que são moléculas mediadoras que vão estimular todas as propriedades da barreira mucosa gástrica, como a renovação celular através da vascularização, mas também a produção de muco e de bicarbonato. Muito bem, depois de feita essa rápida revisão sobre a fisiologia, né, da secreção gástrica e da barreira mucosa gástrica, que, repito,
Existe vídeo aqui no canal só sobre essa parte de fisiologia gastrointestinal que eu recomendo que você assista se tiver alguma dúvida, né, a mais sobre esse mecanismo que a gente revisou bem rapidamente aqui. Dito isso, a gente pode partir para o estudo específico da úlcera péptica, né? E aí a gente precisa lembrar duas coisas. Primeiro, o que é uma úlcera? E segundo, o que causa a úlcera péptica? Bom, só lembrando então em termos de definição, né, que uma úlcera vai ser aí uma solução de continuidade na parede do órgão, e essa solução de continuidade ela tem que pegar pelo menos até a submucosa. Se a gente tem uma solução de continuidade que pega apenas a camada mucosa, isto não é uma úlcera, mas sim uma simples erosão. Mas quais são as causas de úlcera péptica? Bom, a gente vai ter algumas causas possíveis, mas as duas principais causas, as mais clássicas causas de úlcera péptica são a infecção pela bactéria Helicobacter pylori e o uso de ANES, né, de anti-inflamatórios não esteroidais. Então a gente começa falando sobre o H. pylori, sobre o Helicobacter pylori, essa bactéria que é uma grande inimiga do nosso estômago e uma das principais causas das úlceras pépticas. Bom, o Helicobacter pylori, ou H. pylori, né, é uma bactéria gram-negativa flagelada. E ela vai ter algumas características próprias que permitem que ela viva naquele ambiente de pH muito baixo, né, do lúmen gástrico. E entre eles estão a produção da urease. A urease é uma molécula produzida pelo H. pylori que vai neutralizar a acidez gástrica. E isso acontece de forma que ao redor, né, de uma infecção por H. pylori, a gente vai ter ali um ambiente, um microambiente alcalino que favorece então a proliferação dessa bactéria. E aí, essa bactéria nesse ambiente favorável vai acabar se proliferando, né, muito mais. Além disso, o fato dela ter flagelos, né, dela conseguir se movimentar de forma muito eficiente, faz com que ela consiga penetrar naquela barreira mucosa, né, naquele muco espesso que recobre o epitélio gástrico. E aí, presente ali próxima à mucosa gástrica, né, a gente vai ter o H. pylori propiciando o dano à mucosa, né, através da ação da própria bactéria ou do processo inflamatório gerado ali pela presença dela próximo à mucosa. A gente estima que cerca de 50% da população mundial seja infectada pelo H. pylori. Obviamente, isso predomina nos países em desenvolvimento. A transmissão ela pode ser de pessoa para pessoa, mas também pode ser oral-oral ou fecal-oral. E aí, o que acontece é o seguinte, de uma maneira geral, o H. pylori ele se instala inicialmente aqui no antro gástrico. E aí, aqui nessa região, aquele processo inflamatório, né, que o H. pylori provoca pela sua presença vai gerar uma gastrite crônica ativa. E essa gastrite ela começa a destruir aqui no antro as células do tipo D, né, que são aquelas células produtoras de somatostatina. Lembrando que a somatostatina ela tem como grande função inibir as células G. E aí, como a gente tem uma diminuição de células D, a gente tem uma diminuição da somatostatina, e aí a gente tem a célula G trabalhando de forma mais livre. Com isso, a gente tem um aumento na produção de gastrina, e o aumento na produção de gastrina leva a um aumento da produção de ácido clorídrico. A gente tem então uma hipercloridria. E aí, como a gente tem um excesso de ácido clorídrico aqui no estômago, acontece que o estômago começa então a esvaziar uma maior quantidade de ácido no duodeno. O duodeno não está acostumado a receber, né, esse conteúdo
tão ácido. E aí o que acontece? É o desenvolvimento de uma úlcera duodenal. Então esse é basicamente, né, em linhas gerais, o mecanismo fisiopatológico do desenvolvimento da úlcera duodenal, né, provocada aí pelo H. pylori. E só para dar um dado epidemiológico, a gente tem que cerca de 95% dos pacientes com úlcera duodenal são infectados pelo H. pylori. Bom, mas pode acontecer daquele H. pylori que estava inicialmente aqui no antro, né, ele começar a migrar, né, para partes mais superiores do estômago, para regiões proximais do estômago, né, para o corpo estomacal, e aí ele começa a ocasionar uma gastrite, que é a chamada gastrite atrófica. Ora, como eu falei, essa região do corpo gástrico, né, ela tem uma grande concentração de células parietais, aquelas células produtoras de ácido. Se eu tenho uma atrofia, né, multifocal aqui no estômago, eu começo a ter a destruição dessas células produtoras de ácido clorídrico. E aí, se eu tenho então uma diminuição na produção do ácido clorídrico, eu tenho uma hipocloridria. E isso acaba predispondo ao aparecimento da úlcera gástrica. Então veja bem, né, que a úlcera gástrica ela é, na maioria das vezes, produzida num ambiente em que a gente tem uma acidez diminuída, né, e não aumentada. Aí você deve estar se perguntando, ora, se a acidez está diminuída, por que ainda assim eu tenho formação de úlcera? Porque a gente tem que lembrar que o H. pylori ele está aqui, né, agindo na mucosa estomacal, provocando aquela reação inflamatória. Então, embora a gente não tenha a agressão do ácido, a gente tem a presença da bactéria provocando essas lesões. E sempre lembrando, né, que essa condição, essa hipocloridria, essa gastrite atrófica multifocal, né, ela é aí uma predisposição não só ao aparecimento da úlcera gástrica, mas também, e mais importante, ao câncer gástrico. Então, em resumo, quando o indivíduo ele se infecta pelo H. pylori, ele pode ter ali, num primeiro momento, uma gastrite aguda. E aí, essa gastrite aguda ela vai acabar evoluindo para uma gastrite crônica ativa, muitas vezes assintomática. E aí, se esse H. pylori ele tem mais tropismo ali pela região do antro e ele permanece ali, a gente vai ter uma maior predisposição à úlcera duodenal. E sempre lembrando, essa é uma condição de hipercloridria. No entanto, se aquele H. pylori acaba tendo um tropismo por regiões mais proximais do estômago, né, ele acaba migrando, né, ali para o corpo e para o fundo gástrico, aí a gente tem o desenvolvimento de uma gastrite atrófica multifocal, que vai ser um fator, né, de predisposição não só à úlcera gástrica, mas também ao câncer gástrico. E aí, essa é uma condição em que a gente tem uma hipocloridria. Então, em resumo, tipicamente, o paciente que tem úlcera duodenal vai ser aquele paciente que vai ter uma hipercloridria, enquanto que o paciente que tem úlcera gástrica ou câncer gástrico, tipicamente ele vai ter uma hipocloridria ou então uma normocloridria. Além da infecção pelo H. pylori, a outra principal causa de úlcera péptica é o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais, os ANIs. E aí, se a gente lembrar o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais, e aí eu te lembro que a gente tem vídeo sobre eles aqui no canal, você vai se lembrar com muita facilidade de por que o uso dessas substâncias vai ser tão prejudicial, né, e causar aí a possibilidade de uma úlcera péptica. Você se lembra que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são bloqueadores da enzima ciclooxigenase. E essa enzima nada mais faz, entre outras coisas, do que produzir as prostaglandinas a partir do ácido araquidônico. Então, se a gente tem um medicamento que está diminuindo a síntese de prostaglandina, a gente está diminuindo
também, né, aquela microcirculação, né, que eu falei que existe ali na mucosa gástrica, que favorece, né, a renovação celular, né, acelerada ali naquela região. Além disso, as prostaglandinas elas são protetoras em outros níveis, como por exemplo, diminuindo a secreção gástrica e aumentando a secreção de muco e de bicarbonato. Se eu deixo de ter prostaglandinas, né, pelo uso dos anti-inflamatórios, eu passo a ter uma maior produção ácida, eu passo a ter uma menor produção de muco e de bicarbonato, ou seja, eu estou deixando livre, né, ali os mecanismos agressores da mucosa gástrica, além de estar diminuindo o fluxo sanguíneo ali para a mucosa gástrica, né, diminuindo assim a renovação celular de um tecido que já está sofrendo uma maior agressão. Sobre os anti-inflamatórios não esteroidais, cabem ainda duas observações. A primeira é que esse efeito do anti-inflamatório causando uma úlcera independe do meio de administração. Tem gente que acha que o uso, né, de um anti-inflamatório não esteroidal por via venosa ou intramuscular acabaria impedindo, né, essas ações. No entanto, esse efeito de predisposição às úlceras, ele é causado não pela ação direta do anti-inflamatório ali na mucosa gástrica, mas através de seus efeitos metabólicos, né? Através do efeito sobre a diminuição da produção de prostaglandinas. Além disso, essa predisposição vai ser muito maior em idosos, né? Por isso a gente tem que ficar sempre muito atento aos idosos que fazem uso desses anti-inflamatórios. E com isso a gente termina a primeira parte do nosso estudo das úlceras pépticas, né, em que a gente viu um pouco sobre a fisiopatologia delas. No próximo vídeo, a gente vai ver um pouco sobre o quadro clínico e o tratamento das úlceras pépticas.